Bom dia, pessoal que me assiste, tudo bem? Bem-vindos a esse sábado de manhã, friozinho. Estamos aqui no canal Fala aí Profissa. Hoje o seu Luiz não está presente, está resolvendo uns assuntos. Então a entrevista vem comigo aqui e com o Cid, essa pessoa maravilhosa que tem uma história muito legal para nos contar. Eu já sei no que ele faz o serviço, qual que é o ramo de trabalho dele. Então, Cid, para a gente começar, se apresenta um pouquinho qual é a sua profissão, o que você gosta de fazer no seu dia a dia aí, para o Tá pessoal certo, conhecer. tá certo, Matheus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse canal aqui maravilhoso, com uma proposta também muito maravilhosa, que a gente pode contribuir, né, todos que passarem por aqui, Sim. com informações. Eu trabalho atualmente, né, como representante comercial, tá, de algumas marcas de tinta, tá, de equipamentos para pintura também, e de ferramentas para pintura de um modo geral. Antes de a gente começar a falar sobre nosso cotidiano, só uma breve informação assim a respeito, um breve histórico a respeito da minha formação, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que começou a trabalhar no segmento de tintas, na verdade, em 1997. Sou Sim. de 1900 e alguma coisa, né? Uhum. E comecei a trabalhar nas tintas souvenir na área técnica, departamento técnico. E eu, como sempre tive uma formação química, né, tanto do nível superior quanto do nível médio, tá, eu sempre tive um sonho de trabalhar numa empresa envolvida com a química. E foi nesta que eu comecei a me envolver com química e com tinta e fiquei lá por 17, 18 anos. Foi onde eu adquiri toda a bagagem que eu tenho hoje no Uhum. segmento de tintas. Tá? E aí fui trabalhando também, né, com outros produtos, né, outras ferramentas, mas sempre tudo envolvido com tinta até chegar no que eu faço hoje, que é a representação comercial e também presto alguns treinamentos da área. Uhum. Então, durante esse período aí, foram muitas histórias interessantes, que eu acho que durante a nossa conversa aqui eu vou poder contar algumas, tá? E quero, com vocês, né, poder contribuir e deixar aí também, né, sempre disponível, que quiserem tirar dúvidas a respeito destes temas, que eu possa contribuir, estou à disposição. Perfeito. Cid, me fala uma coisa. Tu trabalha mais no... Trabalha em ramo de pintura e também tem a tua empresa. Sim. Mas assim, tu como vendedor, como foi para ti no início ali enfrentar algumas marcas mais conhecidas do que a que tu estava começando a passar ali, que estava começando a fazer e tu te deparou com aquelas marcas gigantes, tipo, ah, agora tem que ser meio que um concorrente, mas como é que foi para ti essa tua jornada? É bem interessante essa pergunta, Matheus, porque é um desafio muito grande. Como eu falei, minha experiência toda começou na Souvenir, né? E quando eu fui trabalhar com a marca que eu represento hoje, que é a Qualivinil, Uhum. né? É bem isso que tu falou, né? É uma marca que está em crescimento, né? Que não tem a expressão das marcas maiores, e então temos que trabalhar, não adianta, esse vai ser o nosso desafio. Aí o que que faz? O que que eu fiz, né? A gente aproveitei todo o conhecimento que eu tive nesses anos, né? E graças a Deus a questão da credibilidade, né? Que eu consegui conquistar nesse mercado e Uhum. fui trabalhando os conceitos aprendidos para poder divulgar e vender a nova marca com que eu trabalho hoje, Sim. mostrando diferenças técnicas que são palpáveis, né? E que todos nós profissionais da pintura deveríamos ter muito claro na hora de escolhermos produtos. E fui mostrando que é possível, sim, uma marca alternativa ter qualidade e ser utilizada no dia a dia. Ah, muito interessante. Essa questão, ela é bem, porque às vezes as pessoas elas ficam um pouco assustadas, né, de pegar uma marca. Até o pintor, por exemplo, que está começando no dia a dia, que já está recém iniciando na carreira, ele vai estar ali entrando com outros pintores que estão há anos já, então tem uma técnica, uma profissão que já vem se estendendo até às vezes de família. Ah, por exemplo, meu avô foi pintor, foi pedreiro, o meu pai foi pintor, foi marceneiro e hoje eu sou pintor. Então, tudo isso quando a gente começa, quando a gente entra nessa linha, dá essa questão, esse problema de ficar um pouco apavorado com o dia a dia, né? Que a pessoa vai estar ali, tá indo, e quando vê, pá, mas já tem os caras que fazem efeitos, que fazem isso. E a tua empresa, tu já trabalhou como pintor também?
Sim, sim, já trabalhei com pintor. Na verdade, eu ainda faço alguma coisa quando tem, né, na parte de pintura, e digo para vocês, né, que a profissão de pintor, trabalhar com pintura, é Sim. muito digna. E ao longo desses meus, né, 28 anos envolvido com o processo de pintura, eu vejo ainda hoje alguns profissionais, né, envergonhados em falar que são pintores. Sim. Pergunta a profissão, o cara, eu sou pintor. Fala, né? Eu sou pintor, vivo da pintura. E isso é gratificante, porque a pintura é algo bastante nobre. E eu sempre brinco, né? Brinco, mas é sério, né? O pintor é um artista das paredes, Sim, sim. né? Ele sabendo como utilizar tudo que existe à disposição, o resultado será perfeito, né? E o lucro garantido, Ah, isso não tá? pode faltar, né? Não pode faltar. E Então, desculpa. não, pode Tá? continuar. Então, assim, ó, eu vejo que essa questão da experiência, aproveitar a experiência dos antigos é muito importante. Sim. Fiz isso na minha jornada, lá em 97, me amparei em alguns profissionais mais antigos para aprender também, e depois a gente vem estudando, se aprimorando, né? Vendo as ferramentas que estão disponíveis, Sim. tá? E a gente vai testando também no dia a dia todo aquele conhecimento adquirido. Acho que isso é fundamental para ter sucesso de geração para geração. Sim, hoje também nós temos uma gama muito grande de tecnologia, né, que está se expandindo. O pintor antigamente é uma coisa que eu e o seu Luiz a gente gosta bastante de ressaltar, que antigamente o pintor tinha que fazer a mistura da tinta na mão, lixar a parede na mão, e fora tantas outras coisas que era uma dificuldade, e é que nem eu falo, né, que eu estava comentando com o seu Luiz, que os pintores antigamente eu considero heróis por causa que mesmo com de serem injustiçados, hoje já não tem tanto isso, mas antes, que nem o Luiz gosta de dizer, antes era um copo de cachaça, olhava o pintor, era um copo de cachaça, ou uma cesta básica pagava o serviço dele. Só que toda aquela prática, aquela experiência que ele adquiriu, ele conseguia fazer coisas que hoje a gente tem um maquinário para isso. Só que as coisas foram melhorando, então essas máquinas hoje elas permitem com que a gente faça um serviço mais tranquilo, um profissional de boa qualidade com entrega mais rápida. Mas a gente nunca pode desvalorizar o pessoal que estava lá no início, lá que começou com as técnicas e inventando, né? Então Com toda certeza. Isso que está falando é muito importante, que a gente tem que valorizar, a gente tem que conhecer a história e valorizar a história dos nossos antepassados, tá? Porque tudo começa, né, com mais dificuldade e vai sendo facilitado à medida que a tecnologia vem. sim, Quando tu falaste aí dos pintores antigos, né? Pô, lá no começo, né, não existia nem a tinta propriamente dita que nós conhecemos hoje. exato. Então se preparava, pegava lá o calcário, moía, aí misturava lá, nós aqui no sul, né, com a resina aquela da tuna, que é um tipo de cactus, colocava um pouquinho de leite e por aí vai, umas misturas mirabolantes assim que funcionavam muito bem. Exato, exato. Tá? E hoje em dia o que acontece? Hoje em dia nós temos a tecnologia e equipamentos próprios para facilitar nosso trabalho. Então, uma das empresas que eu represento, que é a própria Nauber, tá? Que é uma empresa que trabalha com equipamentos airless, lixadeiras, enfim, esses produtos todos, tá? Facilitam muito. E aí a gente tem que estar aberto a isso, aproveitar o conhecimento dos antigos, Sim, tá? Aprimorá-los e começar a utilizar essa tecnologia. Porque o que acontece muito, Matheus, que eu vejo, né, no dia a dia, o pessoal está muito no tradicional ainda, demora mais tempo, a questão do mercado, né? Trabalhando, a gente sabe que sempre a questão preço é uma questão delicada no mercado isso é uma questão bem... para todos os segmentos, tá? E uma maneira da gente poder evoluir nisso, fazer mais rápido e poder cobrar menos, já que o pessoal precisa de menor valor, é mecanizar o processo. É porque tem que pensar também no carinho do cliente. O carinho que eu digo não é só do bolso, porque o cliente, é que nem eu sempre falo, né? Eu gosto de ressaltar isso. O cliente, não é que ele tenha sempre a razão. Tem clientes que estão cobrando, a gente está vendo ali. Só que o serviço que a gente faz, é que nem eu sempre digo, tem que ter um carinho porque eles estão ali o ano todo juntando um dinheiro. Eu ressaltei isso uma vez com o seu Luiz também. De estar o ano todo juntando férias, 13º, às vezes para a pessoa fazer uma sala, um quarto. Então, o profissionalismo do pintor ou qualquer outro da área de construção civil é muito importante, por causa que tem que dar uma atenção, tem que fazer um serviço bem feito, por causa do propósito da pessoa ter juntado tudo aquilo e às vezes tenta economizar, acaba pegando
que nem você fala, seu Luiz, você acha, o pintor tá ali e acaba tendo um serviço ruim. Então essa questão de preço também ela é bem importante. Tem que ver como a gente vai fazer para atender a necessidade do cliente, deixar ele num padrão que ele consiga, que a gente entregue um bom material de boa qualidade, um serviço de excelência, mas também sem judiar muito do bolso, por causa que hoje em dia as coisas são bem mais evoluídas, mas o preço dos materiais também. Então a gente tem que ver o material, mesmo ele sendo de qualidade, tem vários materiais que a gente consegue estar utilizando e dando o mesmo resultado. Então tem tudo isso que tem que... Tem que avaliar, realmente, tem que avaliar uma série de fatores, né? Aparentemente o processo de pintura é simples, né? No contexto geral, é muito simples, né? E talvez por isso venha a questão, né, do pessoal não se valorizar tão bem, né? Mas, na verdade, o processo de pintura ele é muito técnico. Sim. E ele é bem complexo. Tá? Quando tu estuda e vai atrás da informação para começar a fazer isso na prática, você percebe, primeiro, né, que existe todo um processo de preparação da superfície. Segundo, a preparação do produto. Tá? E também a identificação do produto mais adequado. Que tu falaste em preço agora, né, questão de precificação. Né? Às vezes o cliente vai compor para contratar a tua mão de obra, Matheus, né? E na hora de comprar o produto que ele vai lá comprar, ele preocupado em economizar, vai pegar uma tinta mais barata. Porque as tintas nós temos a linha Premium, a linha Standard e a linha Econômica. Sim. Seria a primeira, segunda e terceira linha, para ficar mais fácil. Tá? E acaba pegando a linha Econômica. Né? Pô, vai te entregar aquilo, tu não vai conseguir entregar o que precisa, sem contar que vai gastar mais tinta do que deveria. E aí que vale a questão do conhecimento para o profissional de pintura, que afinal de contas o consumidor, né, quem está pagando a conta, te contratou, ele acredita muito em você. Tá? Então aquilo que você passar para ele, ele vai ver aquilo como uma grande verdade, tá? E até porque essa verdade é em prol dele mesmo. Tá? Se você mostrar para ele que com a tinta premium, ele aparentemente mais cara na embalagem, tá? Ela vai sair mais barato porque ela vai render mais, você vai gastar menos tinta e o teu trabalho vai poder ser muito melhor. Então essa questão do conhecimento é super importante também neste aspecto, para redução de custo, para montagem do orçamento. É verdade. Orçamento também é uma coisa... Até nós tivemos um convidado que teve aqui, ele falou, né? O orçamento que ele faz é com material, então ele já faz o orçado com material. Sempre com materiais de qualidade, com materiais ali de primeira, e também é que nem ele disse, tem o tempo, tem o meu deslocamento, minha alimentação, a pessoa que vai trabalhar comigo, então outra coisa também, né, que eu sempre tento falar para os clientes, para eles poderem entender um pouquinho, é que quando a gente dá um valor, por exemplo, um apartamento 2.500, 3.000 reais, leva 3 dias, 4 dias para fazer, né? Aí o pessoal gosta muito fica aquela coisa, mas eu peguei e trabalhei um mês para tirar isso, tu em 2, 3, 5 dias já consegue. Mas é que é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, que o cliente ele não está pagando pelos meus dias, ele está pagando pela execução do meu serviço, pelo serviço bem feito. E é uma coisa que hoje ainda tem um tabu sobre isso, por causa que tem profissionais que vão ali fazer um serviço rápido e de excelência, e a pessoa fica, meu Deus, ele ficou 2, 3 dias aqui e levou meu dinheirinho. Mas é uma questão que eu conformo dizer, né? A pessoa não está pagando pelos dias, está pagando pelo serviço, pela qualidade de serviço. Então isso também é uma coisa bem interessante de se comentar, né, pessoal? Com certeza, né? Porque quem está pagando a conta, tá? A gente às vezes também erroneamente, né, faz isso, a gente acaba avaliando pelo tempo de trabalho, dias, né, de trabalho da pessoa. Só que a gente deve avaliar o quê? A solução que está sendo proposta, que é o que tu está me falando agora. Tá? Tu monta o orçamento e aqui o orçamento, gente, faz uma diferença muito grande a apresentação. Ainda hoje, a grande maioria das pessoas que eu percebo e vejo no dia a dia, faz um orçamento muito, muito simplório, né, que deixa muitas dúvidas, sem explicar o que está sendo feito. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu comigo,
quando eu estava trabalhando, e até quando precisa a gente faz alguma coisa, né, montar um orientativo técnico de pintura. Exemplo, um condomínio, um prédio de 10 andares. Perfeito. Tá? O pessoal quer pintar o prédio, tem que restaurar, tem que pintar aquele negócio todo. Aí ele começa a cotar. Vou dar números aqui só para exemplificar, tá? Não que sejam a realidade. Pô, um vai pedir lá 100 mil, o outro vai pedir 250 e o outro pede 500. E aí o condomínio normalmente faz o quê? Pô, ele percebe que a diferença entre o de 500 e o de 100 é muito grande. Então ele tira esses dois fora, porque ele acha que não está legal. Perfeito. Né? E vai no meio. E o que acontece? Este do meio, muitas vezes, não entrega tudo aquilo que deve ter. Assim como o de 100 não ia entregar. Mas eles optam. Qual é o resultado? Fica um serviço inadequado. Isso é muito comum. Então, teve um período aí, como falei, ainda faço, né, eu comecei a fazer documentos orientando, um orçamento, né, orientando o processo de pintura. Mas não que eu fosse executar. Só emitir um documento, ó, tem esse problema, o processo é assim, 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 sem botar marca nem nada. Só conceito das coisas, entrega para o condomínio. O condomínio imprime aquilo para fazer 10 orçamentos, se quiser, entrega para todo mundo. O que acaba acontecendo? Fica assim, ó, é 300, 290, 350, mas ele tem certeza que todo mundo fará o processo como deve ser feito. Tá? Então, tu minimiza. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Tá? Porque isso realmente acontece, tá? E o orçamento, ele acaba com esse problema, porque ele sabe que tu, Matheus, que eu, né, vamos fazer o serviço assim, assim, assado, com esse e esse produto, e sempre que puderem, né, o profissional levar o produto junto é melhor. Por quê? Porque você agrega valor para o negócio, tá? Para o seu negócio, e você tem certeza que vai comprar uma coisa boa. Porque sempre que você deixa para o cliente comprar a tinta, para ele comprar a fita crepe que você vai usar, para ele comprar o filme de mascaramento, né, o papelão que vai no chão, tá? Salva-piso, sei lá, alguma coisa assim. Eu digo salva-piso porque é o que forma, né, o mais conhecido. Tá? Você vai trabalhar com alguma coisa que não é a mais adequada, que não vai te dar o resultado que você está passando para o cliente. Então, quando você puder pôr no orçamento, é melhor. E sempre muito claro, como tu falaste aí. Então, você tem que considerar o tempo de deslocamento, a refeição, né, as ferramentas que você utiliza. Não que você vai cobrar todas do cliente, mas você tem, né, uma depreciação, por exemplo, do equipamento de pintura airless. Exato. Né? Então você tem que considerar isso, que você tem uma empresa. E uma coisa também que o senhor ressaltou agora, que eu achei bem legal, que também a gente gosta de falar sobre isso. Antigamente o pessoal colocava papelão, jornal, lona preta. Hoje a gente tem uma linha, um equipamento de salva-piso, né? De coisas para isolar os móveis, que é muito importante, que também, às vezes, o ponto é que o cliente ele fica pensando, alguns, não são todos, né? A gente nunca generaliza, mas eu vou gastar tanto no material X que vai pro lixo. Só que aí o que eu ressalto? Não são todos, mas hoje em dia as pessoas elas já têm condição de ter móveis de alto padrão. Aí o pintor tá ali, pega um apartamento e tem um sofá de 10 mil reais. E se pingar? E se acontecer? Né? Então, ter o isolamento também é muito importante e eu sempre aconselho a colocar isso no orçamento e para que o cliente também entenda, por causa que a gente está cuidando também dos móveis ali. Um piso caro, né? Dependendo da tinta, tem tintas que acabam estragando o piso, sim. O pessoal acha, alguns, né, acham que pingou, passa um paninho molhado ali, na hora até, beleza, mas se ficar e deixar por 2 dias, porque a gente sabe que tem alguns, não são os profissionais, mas tem alguns que sempre deixam ali para limpar no outro dia. Fez o serviço, vai lá, passa, limpa, deixa tudo prontinho. Então, a questão do isolamento também acho muito importante. Sem sombra de dúvidas. Tá? Porque uma máxima que eu sempre utilizo muito quando eu faço algum treinamento é o seguinte: o que é mais fácil fazer? Limpar ou não sujar? Né? Pô, obviamente é você não sujar. Então, para isso, usar as ferramentas que existem hoje para isolamento. Deste exemplo de um aqui, tá? que é fantástico. E imaginem comigo o seguinte também, ó. Vamos pensar, a gente está aqui no estúdio, tá? Mas que fosse a casa de um cliente, a sala de um cliente.
Você vai ter que fazer o mascaramento, ou isolamento, né, como queiram, tá? Do rodapé. Ó, tu é um cara assim que não tem o pulso tão firme, né, que nem eu assim, né? Então vou botar uma fitinha também lá em cima para não sujar o teto. Vou descer aqui nas paredes onde precisa. E eu uso uma fita, né, que já seria um grande avanço usar uma fita crepe, né, branca. Beleza. Aí o cliente olha assim e olha assim, tá bom. Agora você faz o mesmo isolamento com uma fita crepe azul. Muda. Tá? O cliente olha assim e ele, uau, né? Esse cara é bom, olha como é caprichoso. Tá? Isso valoriza o serviço, E a o gente serviço faz profissional. os mínimos detalhes, né? Sujou, vamos dizer que forrou com papel, tudo direitinho. Gente, uns vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar. Tá? O que acontece assim, ó, é muito comum a lona preta, Matheus. Eu acho aquele negócio muito fúnebre, né? Colocou na sala, e você fala, meu Deus! E uma coisa que é incrível, cai a tinta, ele não absorve. Não. Aí você caminha em cima dali, e você isolou a sala, né? E vai no banheiro. Pô, pisou em cima, já sai marcando. Vai que é uma beleza. Já tem que limpar. Então, usa um que seja de papel absorvente, que ele absorve e está tranquilo. Além de papel, tem uns feltros, também tipo um cobertor assim, são eu esqueci o nome deles, também pode usar. Tá? Então, e isso tudo para quem está pagando a conta chama muito a atenção. O fato de sujou, se você limpa no final do dia, não precisa desmontar tudo se você vai ter que ir na segunda mão no outro dia, mas deixa tudo limpinho, as tintas aqui, o rolo, né? Quem está usando o rolo ainda, né? O rolo limpo, não o rolo dentro da tinta. Sabe? Isso aí tudo é estranho, tá? E eu afirmo para vocês, tá? Que eu ando todo dia por aí, há 28 anos, as pessoas querem pagar um bom profissional. Querem. O que acontece é que tem muita gente que se diz bom profissional, né? E acaba não entregando aquilo que promete. Então isso é uma coisa importante também que a gente tem que falar, eu gosto sempre, né? E tudo isso vem com o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Tá? E com a experiência também, porque isso também conta bastante. São as duas coisas, o conhecimento prático e teórico, né? E usar as tecnologias. Essa questão de um bom profissional, né, Cid? O que a gente pode dizer para um bom profissional? Que nem a gente estava comentando hoje mais cedo. Eu acho que tem que ser... Eu acho não, é uma concretização. A pessoa que está entrando em qualquer ramo, acho qualquer tipo de serviço, tanto na área de construção civil como mercado, loja, que seja, treinamento. Treinamento, especialização. Se vai fazer efeitos, tem que estudar sobre aquilo. Claro que nem a gente já comentou, o início, a pessoa pode estar começando ali, ainda não tem uma condição financeira para estar se ajustando no que o mercado está pedindo, mas começou. Comprou o rolinho, comprou as coisas, foi lá, fez uma pintura, sobrou um dinheirinho, investe em maquinário, que é uma coisa muito importante para se ter hoje. Como eu falei, não desmerecendo os antigos, mas o maquinário ele te proporciona um serviço melhor, de mais qualidade, mais rápido. E também o treinamento para que a pessoa saiba o tipo de produto que está usando. Que nem a gente estava conversando, que também é um tópico bem legal de estar falando aqui, ainda mais se tu trabalha nessa parte de vendas também, é do atendimento, que é uma coisa que o seu Luiz adora ressaltar aqui com a gente, do atendimento nas lojas, né, dos lojistas, porque nenhum pintor gostaria ou gosta de chegar numa loja e ficar esperando pelo seu atendimento. Que é uma coisa que eu também tenho pavor. Eu sei que tem lojas que são grandes, que tem bastante vendas ali, só que a pessoa entra, dá uma volta dentro da loja, às vezes não tem ninguém ou está parado, não são todas, tá, gente? Tem pessoas que têm atendimentos muito bons, mas eu sei que os pintores não gostam de chegar nisso e ficar ali esperando. E às vezes a pessoa que está começando, ela não sabe muito o que o material representa. Eu quero pintar, vou pegar uma tinta. Tá, mas que tinta vai pegar? Aí entra aquela questão que a gente estava conversando também do cliente e a confiança no profissional. Ele está pagando o profissional para aquilo, então que tinta é melhor? Aí o profissional tem que saber qual que é a melhor tinta. E aí essa pessoa que está começando, se ela não tem uma boa instrução, se ela não tem um curso, ela vai chegar lá e às vezes não é por mal, mas acaba que um lojista pode dizer, não, a melhor tinta é tal.
só que não é aquilo que o cliente realmente está precisando no momento. Então sempre tem que ter o curso, né, que a gente diz, e o aprendizado. Hoje nós temos as redes sociais para isso, vai aprendendo no YouTube, paga um Sim, curso, alguma coisa. tem bastante coisa. Então está sempre aprendendo. Isso é um assunto bem interessante também, que é sobre a gente está abordando a questão de ficar parado dentro de uma loja, né, de não ser atendido, não ter esse atendimento, e do curso, de estar fazendo o aprendizado e buscando as técnicas. O que tu acha disso? E realmente são dois gargalos, né? Uhum. Dentro do processo aí de pintura. E quando eu falo processo de pintura, eu estou falando desde definição de escolha, compra, tudo, né? Até o final dela. Realmente, quando você parte para comprar a tinta, chegar na loja e ter que ficar esperando muito, ninguém gosta, tá? E isso também passa, né, muitas vezes por uma falta de treinamento para se adequar a esse tipo de situação, tá? Porque o treinamento, quando a gente fala, não é uma coisa muito somente, né, vou falar assim, somente de produto, tá? Somente de técnica de venda, ele engloba um todo, né? Como a nossa vida, né? Tudo que a gente faz, os valores, virtudes que a gente tenha ou não, né? Tá? Passa todo por um processo de aprendizado, de educação. Então, quando você vai trabalhar, vou começar com a parte de treinamento do produto, tá? Você vai trabalhar com um produto, no nosso caso aqui, principalmente de pintura, a gente está falando agora em tinta, mas vale também para os equipamentos de pintura airless, vale para definir o rolo que você vai usar, se você usa pintura tradicional, o pincel, né? O tipo de bandeja que você vai usar, o tipo de escada que você vai usar, né? Enfim, tudo que você vai usar no processo, né? É necessário conhecimento para que você possa ofertar o adequado e para o profissional também escolher o mais adequado para a situação. Porque como tu bem disseste, né, o cliente ele tem uma necessidade, tá? Porque é muito comum as pessoas chegarem assim, qual é, né, vamos dizer assim, o consumidor chegando na loja, qual é a melhor tinta da marca X, né, para pintar minha casa? Sim, a melhor tinta para quê? Né? Eu quero pintar o cordão da calçada, eu não vou botar uma tinta premium, né? Ah, eu quero, bom, tu quer, beleza, mas não é necessário. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação. Então é fundamental que o pintor, tá, tenha perfeito conhecimento de todo o processo da preparação, e quando eu falo preparação da superfície, é ele pegar a superfície, ele saber a lixa que ele vai usar, tá? A ferramenta que ele vai usar se tiver que tirar reboco, enfim, tá? O que fundo ele vai estar aplicando, se ele vai nivelar a superfície, qual o melhor fundo, pô, é pintura interna, pintura externa, tá? Até essa questão de pintura interna e externa, uma coisa que eu acho muito legal, quando se fala em massa corrida, porque o pessoal brinca muito assim, a massa corrida é para a área interna e massa acrílica para a área externa. Aí o cara vai para dentro do banheiro, vai para a área de serviço, né, mete a massa corrida lá dentro e quer, depois que vai molhar, quer que o resultado seja bom. Né? Eu, particularmente, já essa questão de interna e externa, procurei tirar da minha vida, né, e trabalhar com conceito molhável e não molhável. Certo? Ou vai ter contato com água, a massa acrílica. Não tem contato com água, a massa corrida, a gente segue a vida assim. Uhum. Tá? Então são coisas muito básicas, mas que ainda ocorrem muitos erros. Tá? E parece assim, pô, eu não erro. Parabéns, né? Mas tem muita gente que não faz isso. Sempre acontece um errinho. Isso daí é quase impossível de não dizer que não, né? Tá? Então é importante ter todo este conhecimento e quando chega na questão do acabamento também, ter uma noção clara o que é uma tinta premium, uma tinta standard, uma tinta econômica, tá? Entender a necessidade do cliente e, como tu falou ainda há pouco, né? Entregar a solução. E essa solução passa pelo profissional pintor e passa também pelo profissional da loja, o vendedor da loja. Uhum. Tá? Então tem que ser muito bem sincronizado. Exato, tá? até porque o lojista ele também tem que ter o treinamento, né? Ele tem que Os entender dois. do material, assim como o pintor. Às vezes o lojista, eu também acho bem interessante, que o lojista ele tem que ter um conhecimento ainda um pouco a mais, por causa que todos nós temos dúvidas, né? Sim. Então o pintor não conhece tal material e a loja está divulgando aquele material novo, aquele lançamento, então ele tem que ter base e treinamento para dizer tudo que aquele material faz e como ele funciona. Para o pintor também poder passar isso para o cliente. Porque se ele compra o material e chega e fala a mesma coisa que o lojista falou para o cliente, para o pintor, para falar para o cliente, e dá errado.
Aí o pintor, pô, mas aqui o cara me falou lá que esse material fazia isso, isso e isso. Aí chega lá no final, pega a tabela, a ficha técnica do material, não tem nada a ver. Então tem que ter esse treinamento Per- também. Perfeito. E tu deu um exemplo muito legal agora, que é muito comum, tá? Que a gente fala, né, dentro do laboratório, né, a gente fala sempre, o contratipo. Vou pegar a marca, um impermeabilizante lá da marca X e vou fazer o contratipo, que vai ser a minha marca Y, tá? E claro, o vendedor tem que estar muito bem treinado para saber como aplica esse produto, tá? E explicar para o cliente, porque muitas vezes, embora ele faça a mesma função, a diluição fica diferente. Diluição é uma coisa importante, É, tá? A diluição, tá? Ela pode ficar diferente. Se ficar diferente, ficar menos diluído, por exemplo, dá problema. sim. Se ficar muito diluído, também vai dar problema. Tem a diluição correta, Vira um cal. né? Então, assim, ó, não dá para esquecer dessa informação. Então, é fundamental que quando o vendedor vá passar para o pintor, passe tudo certinho, Uhum. tá? Porque senão pode dar problema. O que acontece? Aí o pintor já não vai querer mais usar aquele produto, porque já não deu o resultado daquele que ele vinha antes Pega usando. uma birra, né? Pega uma birra, bem dito, né? E aí o negócio não anda, tá? E aproveitando falar essa questão de diluição, também tem uma questão folclórica, eu digo aqui, muito interessante. Tá? O pessoal sempre fica assim. Pergunto muito isso em treinamentos práticos e teóricos. O que, né, cobre mais? A tinta diluída ou a tinta pura? E o melhor exemplo para isso é a tinta esmalte, que é mais fácil de ver. Sim. Né? É quase que unânime, a tinta pura cobre mais. E de fato não é verdade. Né? A tinta diluída, na proporção correta, é a que vai cobrir mais, porque a tinta vai conseguir se espalhar, se alastrar adequadamente, vai penetrar. Eu gosto muito de fazer esse movimento aqui. Aqui está a parede, aqui está a tinta. Tá? Ela diluída, ela vai entrar, vai penetrar na superfície seca e daqui ela não sai. Aqui vocês não vão ter descascamento, não vão ter bolha, jamais. Agora, se a tinta fica muito superficial, e está na rua, por exemplo, pegou um solzinho, uma chuva, a chance de bolha e descascamento é É enorme. que nem uma tinta elastomérica, né? A tinta elastomérica, por exemplo, ela precisa pelo menos três, o mínimo são três aplicações. Se não tiver essas três, ela já não vai criar a blindagem que é necessária. Sendo que também tem que ter o reforço da parede, né? Se a parede está ruim, tem que fazer todo o tratamento. Mas Perfeito. a tinta emborrachada, que o pessoal fala, né? A tinta elastomérica, para mim é a mesma coisa. Sim. Ela tem uma blindagem muito boa, só que ela tem que ser correta a aplicação. Porque tem pessoas que acham, né? Pelo falar dos antigos, é que isso também vem do folclore, né? Que nem você falou. A pessoa, mas se passar uma camada mais grossinha, vai impermeabilizar melhor, a aplicação vai cobrir melhor. Não, né? Hoje com a tecnologia que a gente tem, com esses materiais, eles já vêm certinhos para fazer da maneira correta. Então não é que nem antigamente, tinha que botar um xadrezinho aqui, um xadrezinho ali, reforça na tinta cal para poder pegar melhor. Não, hoje nós já temos essa qualidade de vir com a tinta pronta, com a diluição certinha ali, que é que nem falavam, né? É só ler a lata. A bula está ali. Tá ali bem explicadinho. Como é que é? A lata, a informação da lata é o contrato do fabricante com o usuário. Perfeito. Tá? E esse é um dos problemas até, sobre uma das perguntas que eu ia te fazer também, que você citou, foi uma das primeiras coisas que eu falei quando me perguntaram, né? Qual que é, né, nesse tempo que eu tenho de pintura, de conhecimento e de profissão, que é um dos erros que eu vejo que é comum acontecer com quem está iniciando. Para mim, é a diluição. É o erro mais comum realmente. E que pode acabar com a obra. Tudo, Pode, tudo, pode, todo o teu trabalho vai por água abaixo. e pode ferrar. Mas então, Cid, e para ti, qual que é, nesses teus anos aí de profissão, qual que é o erro que tu acha assim que é mais comum de estar acontecendo a quem está começando hoje? Qualquer coisa assim que seja, tu passe assim, olha, até mesmo já pode ter cometido ou ver o pessoal que trabalhou contigo que passa por isso. Qual que é o... Eu digo o seguinte, Matheus, nesse sentido. O principal problema de nós profissionais, vamos falar de pintura, né, que é o nosso caso, tá? O maior vilão se chama pressa.
Este é o principal. Tá? Por que eu digo isso, gente? Porque assim, ó, tu pega uma superfície, por exemplo, que está calcinada, uma pintura que ficou velha, ficou aquele pozinho. Né? Aí tu vai lá, tu está com pressa porque tu tem um prazo para entregar, coisa parecida, e tu faz uma limpeza muito mal feita. Passa um lava-jato, por exemplo, tá? Sem passar uma vassoura na superfície, sem fazer um trabalho mecânico para tirar também. Tá? Vai ficar um residual de pó. E aí você quer ganhar tempo, né? Você limpa desse jeito, fica aquele pozinho, tu acha que tá bom, não vai aplicar o fundo preparador, né? E mete a tinta em cima e tu vai ter problema ali na frente. Tá? Fora isso, né? Um outro item muito importante que tu já falou aqui é a diluição, porque tem essa ideia, né, de que a tinta vai cobrir mais sendo pura. Tá? E que de fato não é aquilo que eu falei, ela vai ficar muito superficial, ela não vai penetrar, vai ficar cascudo, o acabamento fica ruim, ainda mais se for em cima de massa corrida, vai ficar ruim, né? Aí o cliente que investiu na massa corrida, né, para ficar liso, bonito, fica aquele negócio... acabamento fino, né? Exatamente. Quero um acabamento fino e vai ficar aquele negócio parecido com o couro do jacaré, né? Fica feio, então não dá. Então a diluição ela é fundamental. Tá? Então, assim, a preparação da superfície, muito importante, se obedecer os prazos. Aí vem de novo a questão do orçamento, que uma coisa está ligada à outra. Orce bem, né, para ter o tempo certo de cumprir as etapas. Se o clima ajudar a favorecer, beleza, você sai antes da obra. Tá? Mas nunca orce, né, para ser menos. Porque, até voltando àquela parte do orçamento, às vezes o teu valor lá, o cara... Poupei para pagar ele 5 mil, tive que poupar 5, 6 meses, 5 mil, ele está me levando aqui em 4 dias de trabalho, está ganhando 5 mil. Não, ele não está ganhando 5 mil. Daqueles 5 mil, vamos dizer que vai sobrar 2, o resto tudo é custo. Isso se sobrar 2. Né? Tá? Então, assim, ó, por isso que o orçamento tem que estar muito claro, que é para o cliente ver. Né? Para o cliente ver. Ali, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, uma experiência própria desse sentido de custo. Uma vez, eu e meu filho, né, nós fomos fazer uma pintura, uma coisinha muito rápida. Tá? Estava orçado 2 dias para fazer. Né? Os retoques que tinha que fazer, um teto de gesso ali, pintar uma porta, tudo. Tá? E com puta base d'água, esmalte base de água, tudo ali. E num dia a gente tinha conseguido deixar praticamente tudo bem encaminhado para terminar até o meio-dia no outro dia. O proprietário começou a fazer alusão que a gente ganhava demais, que ele na profissão dele não ganhava. Pô, sabe? E eu até na época brinquei com ele, olha, tô precisando de gente para trabalhar junto comigo, o senhor não quer trabalhar? Brincando, né? Tá? Mas é um fato, as pessoas, quando o orçamento não está muito claro, né? Esse é o pensamento. Tá? Então a gente tem que trabalhar bem isso e cuidar dessas etapas para que a gente não ocorra com erro, para que a gente possa diluir a tinta, porque quando eu vou diluir a tinta primeira demão, obviamente ela não vai dar aquela cobertura final, e nem é para dar. A primeira, o pessoal às vezes acha que a primeira é o que vai mostrar, mas a primeira ela tem que ser bem feita, sim. Só que ela nem sempre vai cobrir a superfície da maneira como o pessoal espera. Tem muitos pintores que estão começando que eles, por ouvir falar, né, que falam assim, quando tu aplicar a marca tal, porque essa daqui é um fosco completo, essa daqui vai... Não vai. Ela não tem. Não faz isso. O que agora falando como químico, tá? Como quem já trabalhou com formulação de produtos. Toda a tinta do segmento imobiliário, porque tem segmento industrial é outro esquema. Perfeito. Segmento imobiliário. A proteção, ela se dá por formação de camada. Para você ter a formação de camada, a espessura mínima para proteger, você tem que aplicar 3 demãos de tinta. Não interessa a marca que vocês queiram. É este o conceito. O mercado no Brasil se acostumou a aplicar 2, não sei em que momento nem por quê. Tá? Mas foi isso que aconteceu. Quando é que aconteceu isso? Quando eu não sei, mas aconteceu. Então você precisa disso. Por que os fabricantes falam que a tinta elastomérica, tá, você tem que aplicar 3 demãos? Porque sabem que para realmente, né, neste caso, impermeabilizar a superfície, tem que ter aquela espessura mínima. Senão não vai funcionar. E aproveitando, né, falando de tinta elastomérica, tem uma confusão no mercado. Quando o pessoal fala muito tinta emborrachada. Existe uma diferença entre você ter a tinta emborrachada e ter a tinta elastomérica. Tá? Para ser bem simples, né? A tinta elastomérica,
se usa uma resina elastomérica, uma resina com propriedade de partir do zero, vou dar um exemplo chulo aqui agora, tá? Sair do zero e ir para um, tá? Para 1 centímetro, vamos lá. Ir para 1 centímetro. E depois ela retornar à origem ou muito próximo à origem, o que a gente chama de memória. A tinta emborrachada, você usa aditivos auxiliares que dão uma certa flexibilidade, não elasticidade, tá? Ao filme. Ele estica 1 centímetro, mas ele não chega muito perto da origem. Vamos dizer que ele voltou 1/3. Tá? Então, a durabilidade da tinta emborrachada, em termos de elasticidade, vai ser menor do que de uma tinta elastomérica. Tá? Então, existe uma diferença também aí, e até que justifica as diferenças de preços que aparecem. Às vezes o pessoal fica meio cabreiro. Mas é tudo emborrachado, tudo vai fazer essa... Não, também é outra coisa que o pessoal tem que ter um... É por isso que eu digo, conhecimento é a base, a informação, que é uma das coisas que hoje está sendo bem legal aqui de estar passando, porque é o que a gente quer passar para os pintores que estão começando, até para os pintores profissionais, porque que nem eu digo, nem todos os pintores conhecem a maioria das coisas que estão vindo, né? Os produtos novos que estão vindo. Então eles têm que buscar, como todos fazem, buscar estudos, buscar cursos para ver isso daí. E tem às vezes o pessoal que está começando que fica nessa tinta emborrachada, tinta elastomérica, ou também uma grande... que isso daí é experiência minha, tá? Que eu já convivi com isso. Pessoal que usa muito a tinta epóxi para banheiro. Tá? E eu não uso. Assim, ó, o que acontece com a tinta epóxi? Tinta epóxi pode ser qualquer uma, tá? Porque também é muito comum, aproveitando, né? Às vezes o pessoal tem o banheiro revestido já com a cerâmica, né? Sim. E quer fazer uma reforma, mas não quer tirar aquilo ali, quer fazer um efeito. Efeito de cimento queimado, por exemplo. Tá? Vamos lá. E aí eles querem fazer o todo, aí vem aquela pergunta derradeira. Cid, eu quero fazer tento box. O produto, a maioria deles, né? Estou aplicando no passo a passo direitinho, resiste à batida de água. Sim. O problema todo é as questões de impermeabilização. E no caso do banheiro específico, você tem o piso, os nossos banheiros normalmente tem o piso, né? E começa de maneira com ângulo de 90 graus a parede. E vai rejunte naquele cantinho. E fora os outros, tá? Então, se infiltrar água em algum momento por ali, que essa água consiga migrar lá na parede e subir, vai estourar tudo. Seja ele epóxi, poliuretano, cimento queimado, textura, o que tu inventar, tá? Tu vai acabar tendo problema. Então, são coisas... Eu, por exemplo, já vi, são coisas que falo, mas vamos colocar a epóxi ali que vai ficar bom. Fica bonito, não vou dizer que não. Claro a aplicação nela, tanto que usando ela em azulejos, em cozinha, por exemplo, na frente de casa ali, para dar naqueles da parede, fazer uma renovada, porque às vezes o pessoal não tem a condição de quebrar tudo. Então essa tinta ela é muito boa para isso. Só que no momento que se coloca uma tinta numa região como o box do banheiro, que ele vai ficar exposto à gordura do corpo quando a pessoa toma banho, produtos que sabonete, ou a pessoa vai estar limpando, vai judiar demais. A tinta não vai conseguir aguentar o que ela tem que aguentar por causa... não é, às vezes o profissional pode até fazer a aplicação correta, mas é que é um ambiente muito agressivo para a tinta. Ele é um ambiente agressivo, e falando no epóxi, né, a gente também tem que tomar um cuidado nesse sentido, porque o epóxi, dependendo do catalisador que tu usa, poliamina ou poliamida, tá, ele vai ter mais resistência à ação química, que seria, né, shampoos e outros produtos, de repente, que o pessoal vai utilizar, porém tem uma resistência à água menor, ou ele vai ter uma resistência à água menor e uma resistência menor a isso. Falando aqui em resistência química. Perfeito. Fora aquela questão da infiltração de água, né? Que seria o mais grave. Mas, sem sombra de dúvidas, tu vai ter um desgaste muito maior dentro do box do banheiro do que fora. Tá? Então, eu acabo muitas vezes, né, orientando os clientes assim, a melhor coisa para box de banheiro é o revestimento cerâmico ainda. Tá?
Agora, outra coisa importante sobre o epóxi, Matheus, que é uma coisa comum de acontecer, é uma tinta super resistente, como eu falei, ou a água, né? Ou a ação química, dependendo do qual catalisador tu usa, é um produto que deve ser utilizado sempre em locais com ausência de radiação solar, né? Porque ele não tem resistência à radiação ultravioleta. Ele acaba virando um pozinho, que tecnicamente a gente chama de calcinação. Tá? Aí para essas áreas externas, o melhor seria um poliuretano. Tá? Então isso é importante porque é muito comum esse tipo de erro. O pessoal pinta tudo e quando chega na área que está com sol, continua a pintura de piso, principalmente, Sim. aí ele desgasta muito mais rápido. Uma coisa interessante, já que a gente está nesse assunto, que eu também vejo, já passei por essas situações nos meus serviços. Aqui, pelo menos para nós no Sul, uma coisa que está vindo bastante, um problema, é a famosa umidade ascendente. Sim. E o que a gente usa hoje, né? Qual é o recomendo? Tem muita gente que quer quebrar tudo, botar ali abaixo e fazer toda a preparação de novo. Tem produtos que estão prometendo que resolve o problema. O que tu sugere para os pintores que estão fazendo, que pegam bastante isso hoje? O que tu faria assim nessa questão? Legal, essa pergunta é interessante, tá? E assim, ó, é uma coisa muito comum, é um problema muito comum para nós aqui no Sul, tá? Na verdade, é um problema construtivo que poderia ser sanado se a gente tivesse a consciência de que temos que enterrar, né, aqui entre aspas, né, o dinheiro no processo de impermeabilização inicial. Que aí existem excelentes produtos no mercado para esse tipo de situação, mas que tem que ser preparados adequadamente, com conhecimento técnico, com a orientação Perfeito. técnica adequada. Se forem aplicados, a gente elimina este problema. Só que não é a nossa realidade, não é o que a gente enxerga no dia a dia, a gente enxerga os problemas. Bom, aconteceu, está ali, a gente tem que tentar resolver E isso. hoje também uma coisa que afetou é a questão da enchente, né? A enchente que a gente teve casas que foram totalmente submersas e a umidade ainda está lá. Ela demora a sair, não é 3, 4 dias de sol, 2 meses de sol para sair todo aquele... E esse comentário é muito legal, né, para a gente dar continuidade aqui, porque minha mãe, né, e meus filhos também lá tiveram um problema com a enchente, né? Pô, esperamos um tempão, eu pintei, né, a casa da minha mãe por dentro, arrumando lá, e aí numa parte lá, eu assim, não, agora tá legal, apliquei um produto, tá? E as 2 semanas eu tive na mãe, porque tinha um móvel na frente, aí eu fui lá ver, né? Aonde foi feito o tratamento, tá tranquilo, mas para cima, mais ou menos 1 metro acima do que estava ali, gente, as bolhas. E por quê? Porque ainda, embora parecesse que estava seco, ainda havia umidade residual que foi migrando por capilaridade, naquela parte que foi tratada, a resistência, né, a evaporação, né, foi boa, segurou, mas ela migrou para cima para sair. Sim. E acabou estourando. Então isso é muito comum. Para esse tratamento também, gente, existem vários produtos no mercado. Tá? Por experiência própria, o que mais funciona, tá? O melhor resultado é você conseguir retirar o filme da tinta da região, aplicar em cima da tinta não vai dar muito certo. Não segura. Tá? Você tem que tirar a tinta para trabalhar em cima da superfície. É o que chamamos de substrato normalmente. Aí existem várias marcas. Aí existem produtos cimentícios, que funcionam muito bem. Tem outros produtos que não são cimentícios, mas são acrílicos, tá? E que têm aditivos especiais que seguram muito bem, que cristalizam. E depois tu pode passar massa, pode pintar em cima. Há outros produtos, tá? Que tu vai aplicar ali, que são bem elastoméricos mesmo, tá? Mas que você aplicou a última demão lá, precisa 6 demãos. Você aplicou a última, você é obrigado a aplicar um pouquinho de areia por cima para criar ancoragem, porque depois que ele seca, nada pega em cima, aí você faz o que quiser depois em cima. Tá? Inclusive esses tipos de produto, como os cimentícios, até se você tirar o reboco e fizer lá no tijolo o tratamento, você consegue depois, né, fazer o reboco em cima e usar um aditivo também para o reboco. Tá? Se for o caso, esse é um caso extremo, né, que tem que tirar o reboco, né? Quando tá muito podre. Você coloca o dedo ali e aquilo esfarela. Dos serviços que eu pego, mais ou menos, a maioria deles é isso. Inclusive, eu estava com um serviço que a gente ainda tá finalizando no teto. É uma laje,
então desceu bastante água por ali, por falta de vedação. Foi feito um serviço, só que aí depois aconteceu outros problemas lá que não foi decorrente ao serviço executado, Sim. mas sim o jeito que foi cuidado, a manutenção depois. Voltou e hoje o teto na parte de baixo ali a gente está fazendo todo o tratamento dele porque passa a mão, tá nevando, né? Aí tem que fazer todo o tratamento, tem que passar fundo, tem que revitalizar aquela parte, tem que cristalizar as coisas, esses fragmentos que tá soltando, Sim. por causa que o que eu vejo, né? Com a chuva, a água tem que ir para algum lugar, ela vai tomar o seu rumo, ou ela vai subir, ela vai descer, Ela segue o ela, caminho natural ela dela. tem que ir, né? Vai para direita ou para esquerda. Só que conforme ela vai indo, ela vai descendo, ela vai arrastando os minerais dentro da parede. E a Perfeito. parede vai ficando mais frágil. Então tem que fazer um tratamento para isso, para evitar esse tipo de problema. Porque às vezes, o que o pessoal pensa? Ah, tá descascando ali por causa de umidade. Passa um fundo, uma coisinha, a tinta e tá perfeito. Não, Não necessariamente. tem que ir um pouquinho mais a fundo, porque se tá tendo um risco de umidade, tá aparecendo algo ali, é porque não tá nada certo, não tem alguma coisa errada. Então tem que fazer o tratamento correto. Porque a maioria das coisas que acontece, né? A pessoa faz a parte externa e não prepara a parte interna, ou a mesma questão que a gente estava falando de pegar a tinta, né? Pegou uma parede úmida, faz só o tratamento do lado de fora, ela vai estourar para dentro. Uhum. Ah, mas então faz do lado de dentro, ela vai estourar para fora. Então tem que deixar a parede secar totalmente, tem que fazer a aplicação sempre começar pelo lado externo, porque é onde vai ter chuvas, o Sim. tempo não vai estar bom sempre, né? E depois finalizar pelo lado interno, mas tem que tratar os dois lados, um lado só não compete. E isso é uma questão, de novo, folclórica, né? Que o pessoal fala muito isso, né? Não, se eu impermeabilizar por fora, eu não impermeabilizo por dentro. Se eu fizer por dentro, eu não faço por fora, é porque a parede tem que respirar, tá? E não é bem assim. É dentro deste conceito que tu estás falando agora. E quero aproveitar uma coisa que tu falou muito legal, tá? Tu falou da laje. Gente, é muito comum infiltrações por laje, tá? E o grande problema, né, que se tem nas lajes é que o pessoal, quando faz, não faz o processo adequado na preparação da laje, antes de usar o impermeabilizante, a manta líquida, por exemplo. Pô, toda laje, imagine que a mesa que nós estamos aqui fosse uma laje, tá? Essa laje, ela tem que ter um caimento para que quando a água, né, estiver sobre ela, ela escorra, não fique depositado. Todos os cantinhos aqui, é interessante fazer a muretinha e fazer o cantinho arredondado, para que a água caia e escorra, Perfeito. tá? E isso normalmente não acontece no dia a dia. Aí o pessoal não passa manta, não passa nada e a água vai infiltrando devagarinho. Pega um período nosso aqui que chove muito, né, no inverno, pô, imagina 15 dias chovendo, encharca o negócio Sim. e começa a passar para baixo. Se tiver trinca e fissura, então, meu E é Deus, aí que o pessoal começa a ligar desesperado. Tô com que é a solução? infiltração, tô com infiltração. Ah, mas aí tem que esperar secar a parede, tem que esperar dar todo. Senão. E é bem isso. Aí no inverno vai vender um monte de impermeabilizante, mas tá errado. Tinha que vender impermeabilizante era no verão, para Exato, preparar para o inverno, exato. tá? Que é o que tu falou agora, Ó, já bate o desespero. entrou aqui uns amigos nossos que em breve vão estar aqui, os pintores BG. Tá? Os caras são fera. Opa, Eles que bom que vão. estão nos assistindo. Eles estão dando uma olhada aqui. A gente está falando agora sobre impermeabilização, pessoal. Estamos falando aqui sobre a questão de estar com problemas na laje. E nós temos esse cara aqui que é o Cid, a qual vocês estão vendo, que está dando umas explicações muito boas aqui. Mas depois vai ficar a live lá para vocês poderem estar acompanhando o que a gente está falando. Mas Cid, então nessa questão da laje, o tratamento tem que ser feito ali com todos os cantinhos, exatamente como foi falado. Isso, no processo construtivo, né, dele. Aí depois começa a parte com o produto. Tá? E aí nós vemos uma outra situação que é muito comum, o erro, né? O certo é você pegar o impermeabilizante, tá? Alguns pedem para diluir a primeira demão, outros não, mas de um modo geral eu sempre oriento diluir 10% primeira demão. Você vira o balde na laje, certo? E você vai espalhando ele. Se quer usar um rolo? Usa um rolo de lã pelo alto. Só que daí o processo não é como uma pintura que você estica, né, a tinta. Aqui você vai depositar, que o objetivo aqui é formar uma camada maior. Tá? E deixou secar, tá? Depois a gente vai aplicar a segunda mão. Uma observação importante aqui.
Se você tem uma laje de até 10 metros quadrados, você aplica somente o impermeabilizante. Não tem problema, de um modo geral é isso. Se você tem uma área maior que isso, a gente precisa de uma manta, tá? Aquelas telinhas. Tá? Na segunda demão já, e você aplica essa telinha e você larga de novo o produto por cima. Minha sugestão para vocês, tá, é que você aplique no mínimo 3 demãos. O ideal são 4. Perfeito. Tá? Para que você forme uma camada bem flexível. E não aplica somente na laje, você aplica na laje e na muretinha que estiver ali. E ressaltando também que esse sistema que o senhor está explicando, ele não, para ele ser feito, zero movimentação, né? Sim, a movimentação ela tem Não que pode ser... ter circulação de pessoas ali. Não pode ter. Tá? Aplicou, secou, até o ideal é nem estar andando com calçado de obra em cima, né? Perfeito. Verão vai de pé descalço, né? No inverno bota ali uma meiazinha mais grossa para trabalhar. É que tem pessoas que estão recorrendo a esse produto agora, por causa que ele é bom, realmente ele funciona, ele faz o que é prometido, mas em lugares que tem muita circulação. E não pode, né? Uma cadeira de mau jeito ali que tu risque vai rasgar e vai voltar. Perfeito. Porque esse produto ele é flexível, tá? Poderia se enquadrar neste caso como produto emborrachado. Perfeito. Tá? Se você colocar algo rígido sobre ele e romper o filme, acabou todo o teu processo de impermeabilização. Foi todo por água abaixo. Tá? Então, essas mantas não são produtos para áreas de tráfego, são para lajes realmente, lajes que vão ficar sem aquela movimentação pesada em cima. Não, é mais ou menos isso. E me fala uma coisa, Cid, nessa tua andança aí, que a gente está indo para a reta final daqui a pouquinho, qual foi o problema mais absurdo que tu já se deparou aí nas obras que tu foi lá para fazer um orçamento e disse, meu Deus, como é que chegou a esse ponto? Tu tem algum relato para nós aí de algo extremamente louco, como se fala? Eu não sei se é louco, tá? Mas assim, eu posso dizer assim, ó, eu já peguei situações tanto para fazer orçamento, quanto na época que eu fazia a parte de consultoria pela Souvenir na época, né? E depois também como pessoa jurídica, com a Doutor Parede, tá? Pior situação que eu já vi, assim, que é a estado de degradação horrível, é uma casa, tá? Na parte do sul, que era a parede sul. Perfeito. Tá? Ou seja, para nós aqui, né, não pega sol nunca, tá? Ela estava com mofo, tá? Bastante fissurada, bastante fissura. Perfeito. Tá? O reboco fragilizado, tudo, ó, quase tudo num lugar só, tá? Fissurada. O reboco dela estava fraco, com muito mofo. Mofo e também, a gente chama aqui de limo, né? Aquele verdinho, mas são algas, né? Isso. Naquela superfície. Aquilo ali para poder fazer, para tratar, na verdade a melhor solução lá que foi passada na época era baixar tudo, tá? Porque o reboco era fragilizado, então não adiantava você querer fazer uma limpeza, tá? Para depois trabalhar com fundo, com tinta elastomérica. Tinha que ser um tratamento completo. Completo. Então assim, ó, na época a melhor tinha para aquela parede foi fazer a remoção, tá? A remoção total do que tinha ali, aí fazer o reboco novo. E aqui uma outra coisa importante que para nós acontece demais, né? O pessoal às vezes não dá bola. No momento que você faz um reboco, não é só botar o reboco ali em cima, você tem que fazer uma preparação da superfície. Você, né, deixa ela limpa, ela tem que estar úmida, você faz o chapisco, já o chapisco usando aditivos para impermeabilizá-lo, tá? E que também promove uma aderência, né? Que o mais conhecido aqui, eu acho que no mercado, para ficar muito claro para todo mundo, né, que o pessoal conhece bastante, a gente fala em Bianco, né? Sim. Tá? Que até na Qualifino nós temos também o Bianquali, tá? Você aplica ele com aditivo para dar boa aderência, mas aquilo é uma resina acrílica que também ajuda a impermeabilizar. Aí você faz aquele reboco mais grosso, que a gente chama de emboço. Perfeito. Tá? Aí aquilo deu o tempo de secar adequado, você vem fazer o reboco. E aí você vai esperar pelo menos 30 dias. Né? A BNT ela sugere 28, eu já arredondo para 30, mas ninguém segue 10, né? É uma coisa de louco. Tá? Então a gente teria que fazer dessa maneira para evitar problemas futuros, para que a gente possa trabalhar. E lembrei de um outro caso agora, esse foi muito engraçado. Um cliente, na época, comprou uma tinta elastomérica para pintar o telhado da sua casa e da sua garagem. Comprou uma loja em Porto Alegre e aí
Pintou. Choveu. Ele ligou o saque reclamando que a tinta dava bolhas. Eu já indo para o local, né, pensei, bom, deu bolha, não preparou adequadamente, aplicou em cima de sujeira ou coisa parecida. Eu chego lá, era na garagem dele. Olho assim, tá? Bolsões, mas bolsões gigantes, gente, na parte de baixo da telha. Ah, Parte de baixo da telha, eu olhei assim, mas o que é aquilo? Né, quando eu entrei, o consumidor havia comprado a tinta elastomérica para pintar as telhas de fibrocimento por baixo. Obviamente choveu, não tinha proteção nenhuma, como passou a água, que esse era o problema, passava a água, em vez de pintar em cima, ele pintou embaixo. Tá? Então isso aqui foi uma coisa muito inusitada, assim, que eu me recordei agora. isso é um problema. Muito sério, tá? Muito sério. Mas, né, acaba acontecendo. Não, isso realmente é um problema bem sério. Bom, essas questões de infiltração que a gente tem ocorrido bastante aqui também. Hoje, a maioria dos serviços para mim é parte de telhado, pintura externa. Hoje estamos fazendo também pinturas em altura de prédios, por causa das trincas e da nossa querida e amada junta de dilatação. Isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça por causa que não adianta passar massa numa junta de dilatação. Não tem mais. Ela vai trabalhar, vai dar o problema, ela vai abrir. O que se fazer? O que se colocar nesse ponto? Bom, o serviço que a gente faz a pedido é sempre estar fazendo a colocação do PU. É o melhor. Para que possa, claro, limpa ela direitinho ali, deixa ok, por causa que tem locais que ela não tá pegando, mas vem a rachadura, né? Então tem pessoas que botam fita, eu já não sou a favor. A fita não é muito eficaz neste caso. Isso, eu sempre coloco a aplicação do PU, fazemos todo o tratamento ali, botamos PU. E as trincas também que vem abrindo, né? Que é uma coisa bem importante também. Tinta não cobre trinca. Não adianta botar bastante, pouca, ou aquela coisa que a gente estava conversando antes de pegar e tirar, deixar a primeira demão mais grossinha ali para poder, vai botar lá dentro da trinca, vai cobrir. Não funciona também. Tem que fazer o tratamento das trincas. Tinta não cobre. Não vai resistir. Pode até dar uma enganadinha no começo. Depois vai aparecer tudo de novo. No início fica bonitinho, toda pintura nova é nova, né? É isso aí. Depois acaba aparecendo. Neste caso, eu sempre usei um sistema, tá? Ele é um sisteminha. Hoje tem coisas mais modernas também, né? Mas assim, a trinca, claro, ó, a gente tem que diferenciar, né? Existe a fissura, aquele famoso mapeamento, pé de galinha que o pessoal fala aí Perfeito. normalmente, tá? Aí eu tenho as trincas, tá? E, é claro, para serem tratadas com tinta, com esses materiais poliuretano, os tipos salatrinca da vida, tá? Selantes, ela tem que ter uma espessura, um diâmetro, digamos, né? Máximo, porque também ela tem limite, não vai suportar uma coisa Sim. muito grande, tá? E tem a junta de dilatação. Junta de dilatação é obrigada a ter, o nome já está falando, dilatação. Ela vai e vem, esfria e esquenta. Tá? Nas juntas de dilatação, o poliuretano, que tem uns muito bons que, estando bem limpo, como bem falaste, né, prepara bem a limpeza ali, bota ali, seca, se for o caso, protege em cima com alguma coisa para não molhar do sereno da noite. Perfeito. Né? E segue, aquilo vai durar bastante tempo. No caso das trincas dinâmicas, as mais comuns que me vêm agora aqui, as trincas de 45 graus, cantinho de janela, cantinho de porta, Sim. tá? Vamos supor que a gente tem uma porta aqui, ali em cima é a porta, tá? E tem uma trinquinha que começou lá e vem vindo, parou aqui no meio da parede. Primeira coisa importante de fazer, a gente estender essa trinca até embaixo. Existe a ferramenta que se chama Abtrinca, tá? Ela tem que ter a pontinha em forma de V, tá? E ela não pode ser muito grande. Tem algumas ferramentas que são os triângulos maiores, não são os mais adequados, porque se o reboco estiver fragilizado, tu vai pressionar, abre muito. Passou de 0,9 milímetros, né? Tá? O diâmetro dela aqui, o tratamento já não começa a ser tão eficiente. Então você abre ela em forma de V, tira bem o pó, você vem e aplica um fundo para agregar, né, um fundo preparador, né, normalmente, para agregar as partículas que estão soltas ali. Aí você começa a trabalhar com material elastomérico. Tá? Aí pode ser um selante com resina acrílica, pode ser um poliuretano,
que quiseres. Você aplica ali uma demão, vai esperar secar conforme a orientação do fabricante. Normalmente, eles sugerem 72 horas para que ele murche, né, e crie aquela depressãozinha. Apesar de hoje ter produtos que não criam a depressão, tá? O importante é que se criou a depressão, você tem que passar mais uma mão para poder deixar nivelado. Tá? Aí tem pessoas, tá, profissionais e situações que neste momento você já consegue, né, passar uma massa para nivelar aquele local ali e depois já pintar. Há outras situações, essas de canto, eu sugiro nestas aí, além de colocar o material elastomérico, colocar uma telinha. Tá? Aquelas telinhas bem fininhas que tem, tá? Para trabalhar em cima, e depois sim eu venho completando com mais uma demão de um produto elastomérico, tá? Tipo um selador elastomérico, uma tinta elastomérica, uma demão somente, e depois você aplica a massa. Perfeito. Por que tudo isso, Matheus? Não sei como é que a gente está de tempo aí. Dá para dar explicação. Dá para explicação? Tá. Por que tudo isso? Percebam, você tem a trinca na parede assim, ela movimenta normalmente nesse sentido e um pouquinho assim. A hora que a gente faz ela em V, tá? Isso aqui a gente aprende lá, acho que na quinta série, vetores, tá? Ela acaba direcionando nesse sentido, o vetor força vai para cá. Então toda a tensão vai ser empurrada para o fundo. Você aplica o fundo preparador para aumentar a coesão e receber o material elástico depois aqui. O material elástico absorve praticamente toda a força, todo o esforço que é colocado sobre essa trinca. A telinha de poliéster aqui em cima é só para dar um reforço estrutural, tá? Para que não trinque novamente em cima a superfície. O pintor fez uma pergunta aqui, ó. O Cracon fibra de vidro é recomendado em microfissuras? E o fabricante recomenda a aplicação em cima de microfissuras e depois pintar com tinta em cima, tá? Eles fazem essa indicação. Olha aí. Bom, Cid, nosso horário está indo, então Opa. assim, vocês, pessoal, estão curtindo bem dizer, uma aula aqui com esse fenômeno aqui, dando umas explicações para nós, tanto na área de pintura, como a gente conversou, parte de vendas, lojistas. Cid, o que tu quer deixar de recado para o pessoal que está começando agora e tem algumas dúvidas, que caminho seguir, como fazer nesse ramo de pintura? O que tu pode estar deixando para eles aí? Bom, pessoal, primeiro quero agradecer, né, a todos vocês que estão nos ouvindo, ao Matheus aqui pela oportunidade também. Mais uma vez, eu digo o seguinte para todos vocês. O pintor, a pintura, tá, é uma profissão muito digna, tá, muito boa, e que a gente tem que buscar se aperfeiçoar o tempo inteiro, como tudo na vida. Tá? Então, assim, busquem informação, conversem com os fabricantes. O que tu falaste ainda há pouco, as latas, elas têm muita informação. Hoje, com, né, o advento da internet, né, essa ferramentinha aqui, o celular, a gente tem tudo na mão para que a gente possa estudar, né, esmiuçar os boletins técnicos de fabricante, mas, acima de tudo, termos os conceitos de pintura, tá? Que daí a gente pode aplicar para qualquer marca, para qualquer situação do dia a dia, e a gente não erra. Tá? A gente seguindo direitinho, a gente não erra. Tá? Então, sempre vão à frente, não parem, não desistam, e a profissão é muito boa. Dá muito bem para viver sendo bom pintor. Profissionalismo e cuidado sempre, né? Sempre. Bom, antes da gente encerrar também, eu vou apresentar, eu quero mostrar. Produção, por favor, minha maletinha que está no cantinho que foi trazida para nós aqui. Para mim tá passando aqui, vamos mostrar que foi bem legal essa maleta aqui. Pega o logo. Agora eu já mostro para vocês que estão olhando no Instagram. Mostra aqui, ó, aí, ó. Uma maletinha, né? Vamos Isso aí, da Quali Vinil. Quali Vinil. O que vamos ver aqui? Vamos ver. Bonezinho. Para nós poder estar trabalhando, né? Tem que ter o bonezinho pro sol, porque realmente no verão aqui, Deus o livre, é coisa feia. Aqui Um pé de mouse. um pé de mouse, vai para a produção depois, que a produção precisa. Das lixas tatu aí. Temos aqui também um rolinho. Esse aqui é da PAG. Esse é um rolinho, gente, que pouco tem no mercado hoje. É um rolinho sem respingo, de lã natural.
pele, tá? De lã natural. Isso é uma coisa, cheirinho de ovelha. é uma raridade nos dias de hoje, tá? Produto fantástico. E também temos as lixinhas. Lixas tatu. Lixas tatu, que é o mesmo aqui do pé de mouse aqui. Esse é só uma Deixar no cantinho ali. do É cantinho. só uma amostra. São as lixas de folha, disco. E também temos Para aqui tomar a cervejinha e a o chopinho gelado. cervejinha no final de semana, depois daquele dia de serviço. Esse é da Nauber. Da Nauber, um copinho ali da Nauber. Que a Aí. Nauber é a empresa de equipamentos para pintura, airless, lixadeiras, Perfeito. ferramentas de modo geral. E numa outra oportunidade a gente pode conversar só sobre isso, que é muito legal Não, também. exato. Até, pessoal, para quem tá assistindo nós e também vai ter esse vídeo na íntegra para olhar, vou estar colocando o link, tá sempre convidado a voltar, por causa que perguntas todo mundo tem, né? Conhecimento é o que a gente quer passar aqui no canal, para realmente tirar essas dúvidas que o pessoal tem, que os pintores têm. O pessoal começou a entrar agora, mas o horário já está indo. E nós tivemos a pergunta ali que dos pintores BG lá também, eles estão fazendo um serviço bem legal, estão fazendo live, chamando o pessoal para conversar, dando oportunidade e voz para os pintores que estão iniciando. Que coisa boa. É isso, é ir pela classe e ajudar as pessoas a evoluírem, né? E é isso que a gente busca. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Cid, obrigado por ter vindo. É sempre bem-vindo quando quiser voltar para a gente conversar mais um pouquinho, porque assunto é o que mais tem. Com certeza, eu fico lisonjeado e feliz de estar aqui. E se tiver novas oportunidades, virei com certeza. Então sinta-se convidado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um tchau, tchau, um bom final de semana e até mais para todos.